Sejam bem-vindos a mais um Coaching Cast Alpha, mais um episódio. E hoje eu tenho uma convidada muito mais que especial. Além de ser uma amiga, ela é uma colega coach, que tem uma história que vai surpreender vocês. E eu já queria deixar convite para você se inscrever no nosso canal, tocar o sininho, ativar, porque todos os podcasts, eles são sensacionais. Você não pode perder. Aproveita já para compartilhar esse podcast, comentar, dizer quem você também quer aqui no podcast como entrevistado. Nos segue lá. Mas queria agradecer, Cris. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje, né? De estar abrindo seu coração, abrindo aquilo que Deus direcionou, né? Essa condução, esse processo, né? De estar hoje à frente, né? De uma restauração de identidade, né? A gente conversou um pouco, eu já tinha te acompanhado através dos nossos treinamentos juntos, então a gente quer saber um pouco mais, né? Quer entender a tua vida, esse processo, o que te ativou a te levantar essa bandeira de ajudar e lutar, né? Para as pessoas terem a sua verdadeira identidade. Legal, Léo, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aí assistindo, e eu espero que a minha vida possa contribuir de alguma forma. E, Léo, o que me levou principalmente a levantar a bandeira, né, de viver a sua real identidade, foi as feridas que eu fui carregando ao longo da vida, e o quanto elas me impediram de conquistar o melhor de Deus em cada fase, né, da minha vida. Então, eu tenho certeza que eu fui um bebê muito amado, mas eu não fui um bebê desejado naquele momento. Né? Então, assim, gerou um sentimento de rejeição muito forte. Então, foi um momento em que a minha irmã era muito bebezinha quando a minha mãe ficou grávida, ela estava tomando pílula, eles tinham acabado de vender o carro para comprar o terreno, enfim, era um momento que eles estavam começando a família, e um segundo filho naquele momento não era os planos dele. E com certeza eu acabei sentindo tudo isso, né? E houve também uma agressão obstétrica, então meu parto foi um parto muito difícil, era para ser um parto normal, depois acabou sendo uma cesárea. Para minha mãe foi um parto de muita dor, de muito sofrimento. Ficamos 3 dias sem nos conhecermos, e eu cresci ouvindo que meu parto foi um parto muito difícil, que causou muita dor para minha mãe, o pós-parto dela também foi complicado, e tudo aquilo para uma criança que não sabe discernir as coisas que está ouvindo, era como se eu fosse um peso muito grande, eu carregava um sentimento de culpa muito grande. Tudo isso era também inconsciente, mas como nós aprendemos no coach, tudo aquilo que a gente comunica, a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, e aquilo gera uma crença. E aquilo gerou uma forte crença de rejeição na minha vida. Uau! Né? Então, quantas coisas você escuta dos seus pais no dia a dia, sem intenção, porque óbvio que ela me amava e ela não sabia que aquilo ia gerar toda essa rejeição em mim, mas que por repetição vai se estabelecendo e vai virando uma verdade. E então, por mais que eu tentasse na minha vida, sempre eu acabava me deparando com a rejeição, porque aquilo foi gerando uma verdade dentro de mim. E quando eu tinha 8 anos, o meu pai, ele decidiu empreender e não deu certo, né? Acabou falindo, nós perdemos algumas coisas. Naquela época, minha mãe precisou ir trabalhar fora. E eu tenho certeza que aquilo para ela foi algo tão difícil de lidar, e naquela época também não se falava tanto de inteligência emocional. Eu me pergunto, se fosse eu na época dela, teria feito diferente? Talvez não. Então, não a julgo, né? Estou apenas contando o que aconteceu. Então, a minha mãe deixava eu e a minha irmã sozinha para que ela pudesse trabalhar. E nos primeiros 6 meses, eu e minha irmã ficávamos juntas, mas depois eu ficava literalmente sozinha em casa. E aquilo me gerou uma sensação de abandono muito grande. A minha mãe não tinha me deixado num orfanato e nada disso, mas eu comecei a me sentir uma órfã de pais vivos. O meu pai é uma pessoa incrível também, os dois pessoas incríveis, mas com as suas dores. Então, meu pai tinha acabado de passar por esse processo de falência, a autoestima dele com certeza ficou lá embaixo, uma pessoa mais omissa, mais distante, e a minha mãe, ela acabou um pouco que se tornando o homem da casa. Então, eles estavam tão preocupados com aquela dinâmica do dia a dia,
que não tinha aquela coisa de validade, cuidar, não me faltava comida, não me faltava roupa, não me faltava nada disso. A linguagem de amor deles provavelmente era servir, né? Estou cuidando dela nesse sentido. Mas faltava me levar no primeiro dia de escola, onde todos os pais estavam lá e eu estava lá sozinha. Faltava participar da reunião de pais, porque afinal de contas eu era uma boa aluna, então não precisa, tá tudo certo. Mas aquilo para mim fazia muita falta. E eu comecei a entrar em depressão. Eu comecei a ficar um pouco mais gorda, um pouco mais obesa. E até algo para a gente prestar atenção com as nossas crianças, com os nossos filhos, né? Está acontecendo alguma coisa diferente? Uma criança falante, de repente ela começa a se calar, a se retrair. Era uma criança que tinha um peso normal, de repente se torna um peso disfuncional. O que está acontecendo? Cris, até isso aí esse fato, né, da obesidade infantil, porque são vícios emocionais que as crianças elas já têm, só que os pais eles acabam, né, antigamente principalmente não tinha informação, que nós não tinha o conhecimento que hoje a gente vai no celular, pega o celular e já consulta, né, consulta o Google Médico, né, então tem muito Google Médico, e então acabava que realmente, né, sem esse conhecimento, acabava que achava que era bonito a criança estar acima. Eu sofri muito disso também, então tive diversos problemas emocionais, né, que me faziam porque eu me calava por diversas situações, né, dentro do meu lar, dentro da minha casa, que fazia aquela criança ficar omissa para a vida. Então, a única vontade que eu tinha, meu pai tinha um mercado, tinha um armazenzinho, e era tudo liberado para me compensar de alguma forma. Sim. Então, quando a gente tem essa compensação, né, acaba que a gente compensa muitas vezes pelo alimento, né? Então, isso que você trouxe, esse vício, né, que muitas crianças ainda sofrem, né, de não, dos pais não ter esse entendimento e que acaba gerando, né, ao longo da vida diversos problemas. Sim, e é uma verdade, Léo, que tudo que falta nós vamos tentar preencher de alguma forma. O ser humano, ele busca a satisfação, ele busca o prazer, né? E ele busca ser preenchido de alguma forma. Então, as crianças, elas vão buscar ou no celular, ou na alimentação, ou, enfim, em alguma coisa. Eu ficava muito sozinha, não tinha com quem brincar, não tinha com quem conversar. E lembra que eu falei que a minha mãe tinha o servir? Então, ela sempre fazia muito bolo, muita torta, enfim, eu tô cuidando da minha filha, ela não vai passar fome, vai estar tudo certinho por aqui. Então, o que eu tinha para fazer naquela época? Poxa, então eu vou me apegar ao alimento. Era um momento onde eu tinha um certo prazer, porque eu também não fazia exercício físico, nada, era uma outra realidade, né, Léo? E eu lembro, assim, que quando eu tinha 9 anos, era uma dor de alma tão grande. Eu costumo dizer que a depressão, ela é um câncer da alma, né? Mas nós adultos, nós temos com quem conversar, tentar nos abrirmos, mas e uma criança? Quem você busca? Com quem você fala? E era uma dor tão grande, e eu lembro que foi a primeira vez que eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Eu falei, eu realmente quero morrer. Algo forte. Uau. Isso, né? E nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 9 anos, Léo. Mas eu tinha uma sensação assim, eu sou um peso na vida dos meus pais. E eu lembro também que quando eu era bebezinho, eu lembro de ouvir que a minha mãe, ela teve que deixar o serviço dela para cuidar de mim, porque eu fui uma bebezinha muito doente, até acho que por conta do parto, né? E meu pai falou, Laura, precisa, se você não parar de trabalhar e ficar com ela, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua, né? E eu também cresci ouvindo essa história, que a minha mãe precisou deixar no serviço que ela amava muito para cuidar de mim. E mais uma vez eu ouvi assim, filha, eu não gosto do meu trabalho, eu não estou feliz onde eu estou, mas eu preciso trabalhar para te sustentar, para pagar a sua escola. E não era por mal. Era verdade que ela estava falando? Sim, era verdade. Mas a criança, ela interpreta de uma maneira diferente. Eu escutava aquilo como se, puxa, se a minha mãe não precisasse pagar a minha escola, se ela não precisasse me sustentar, ela não precisaria sofrer tanto. E eu atrapalho eles. Vou dar um jeito nisso, né? Fora a solidão que eu sentia. E me dava bem com a minha irmã? Sim, claro, mas a minha irmã era mais bem resolvida, nós tínhamos idades diferentes, era um outro contexto, ela tinha as amigas da mesma idade, acho que entra também a questão do perfil comportamental de cada uma. Pensa uma influente sozinha em casa, Léo. Conversa com as bonecas, né? Não é? E aí eu lembro
que eu subi na laje e eu estava decidida realmente a pular. E naquele momento, óbvio, vem aquele medo, né? Mas eu cheguei bem na ponta e ouvi uma voz muito doce. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Uau! E ele me dizia assim, de maneira muito didática, e é como se eu enxergasse realmente o que ele estava me falando. Que não era para pular, porque eu não ia morrer. E que uma criança numa cadeira de rodas, porque eu ficaria numa cadeira de rodas, eu não morreria. Não conseguiria correr, não conseguiria brincar de maneira, né, tão tranquila. E que não era para fazer aquilo. E aí eu fui entendendo. Era como se eu tivesse me sentido realmente acolhida. E eu entendi aquilo, me senti amada, de certa forma. Eu lembro que eu fui sentando e, enfim, tentei por outras 2 vezes, não pulando, né, de outras formas. Eu não queria chamar atenção. Eu queria sumir, né? Eu queria morrer. Eu não tinha sentido. E, enfim, os anos foram se passando e eu tinha muita vontade de ir embora de casa. O meu desejo era ir embora de casa. Mas eu percebo que eu queria, na verdade, fugir daquele sentimento que eu tinha. Porque na minha casa não é que era algo péssimo, Léo. Eles eram pessoas boas, tudo, mas era uma disfunção velada também. Né? Provavelmente a minha mãe tinha depressão, sempre reclamando muito das coisas, ela não conseguiu superar a perda do meu pai, então era como se também se a gente não pudesse errar. O meu pai era ainda muito conectado com a família dele. Então, assim, eu me sentia muito sozinha dentro daquilo tudo. E eu lembro que o meu desejo, o meu sonho era morar no exterior. Era como se, poxa, se eu for para um outro lugar, isso inconsciente. Depois de um tempo estudando inteligência emocional, a gente começa a olhar de trás para frente e começa a entender o porquê de cada coisa. E eu lembro que eu fui realmente morar na Austrália. E foi um tempo maravilhoso. Tive muitas conquistas. Foi, assim, realmente fantástico. Porém, as dores, elas te acompanham. Então, ao mesmo tempo que eu tinha momentos muito bons, muito bons, aqueles vícios emocionais, aqueles sentimentos, as dores te acompanham. Então, eu vivia num amor e ódio, assim, com a minha mãe. Era uma pessoa que eu amava muito, mas eu tinha muita dificuldade de conviver, porque eu não tinha conseguido liberar o perdão. É diferente, às vezes você como adulta, você olha e você consegue entender algumas situações. Mas a sua criança ferida, às vezes te diz assim, não, mas isso não foi justo. Como que fez isso comigo? Poxa, isso não se faz. Então, no fundo, eu tinha um dedo acusador dentro de mim que me impedia de viver de maneira plena. Porque não adianta. O único mandamento com promessa da Bíblia é honrar pai e mãe para que te vá bem, né? E que seja feliz. Então, não adianta. Começa pelo perdão. Então, por mais que assim, a gente convivia, mas era algo que sempre me trazia dor. Era uma ferida aberta. E quando eu voltei da Austrália, foi quando eu conheci, tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu conhecia Jesus, de ouvir falar, mas eu não conhecia de caminhar com ele. E foi quando eu retornei, a minha avó era uma figura muito forte para mim, assim, que eu amava muito, eu tinha uma conexão muito forte com ela. E assim que eu voltei da Austrália, ela faleceu. E eu cuidava de uma menininha lá na Austrália, acabei vindo, né, para o Brasil, então, até para ver a minha avó, que ela estava muito doente, e quando eu cheguei, realmente, dias depois ela faleceu. Então, é como se tivesse tido uma perda também muito grande, né? E eu entrei em depressão, e aí uma amiga me convidou para um grupo de oração, e ela falou que tinha virado evangélica, e eu falei, gente, o que é isso, né? Ficou doida. Não vou, e quando eu ia ver o Espírito Santo, eu tenho certeza que era ele quem fazia com que eu estivesse lá no dia e no horário. E Jesus realmente, assim, tocou meu coração de uma forma tão, tão imensa, né? Eu me senti tão amada. Aquela rejeição, as rejeições que eu vivi, né? Como eu tinha esse vício, era algo que era recorrente na minha vida. Mudavam os personagens, mas virava e mexia, vinha alguma situação que me relembrava, olha, você não é adequada, você não é aceita, você não é amada. E eu lembro que eu comecei a caminhar com Jesus. E a minha vida foi mudando muito. Só que, lembra aquela passagem do cego? Eu sempre gosto de lembrar dela. Ele poderia simplesmente dizer, né, você está curado, não enxergue, ou simplesmente eu podia só pensar que já estaria. A gente sabe que Jesus, ele simplesmente pensa e a cura acontece. Mas ele passou o barro, né, algumas vezes. E isso me fez entender que muitas curas na nossa vida,
elas vêm por processos. E o perdão, muitas vezes, ele é um processo, né? Mas o mais importante é a decisão. E se tem alguém que você precisa perdoar, não espere vir o sentimento de querer perdoar essa pessoa. Decida perdoar. E no momento certo isso vai acontecer. É isso, né? Porque quando a gente entende que o perdoar é nós que estamos liberando, né? Não por mais que não, eu vou perdoar a pessoa, não, a gente está perdoando nós, aquele sentimento, aquele fardo que a gente fica carregando. Muitas vezes a gente acaba morrendo, né? Com aquele sentimento. Sim. Quando a gente entende que a gente precisa realmente tirar aquela pessoa, né? Perdoar, né? Trazer a leveza para realmente habitar, né? Aquele que nos criou, né? E se a gente não tirar do nosso coração, se não liberar do nosso coração o perdão, faz com que também a gente não consiga as bênçãos, né? Que já foram, né? Determinadas em nossa vida. Mas, Cris, eu queria perguntar, e hoje? Quem é a Cris hoje? Qual é a real identidade dela hoje? Queria que você se apresentasse hoje, como que surgiu, né, depois de você nos transcrever toda a sua história, a sua vida, uma história linda, né, de processo de transformação, de querer realmente viver, de querer se descobrir, de descobrir a sua verdadeira identidade. E o que te faz hoje, né, a ser quem você é? Olha, Léo, o que foi assim o divisor de águas mesmo na minha vida foi ter participado do método CIS. Uau! Né? Que é o método de coaching integral sistêmico. Eu já tinha começado na jornada, eu conheci a Camila Vieira em algumas lives que ela estava fazendo, e ela falou sobre a jornada Eva, e foi um momento em que eu estava empreendendo, quando nasceu os meus filhos, até pelo histórico, né? Eu acabei saindo do mundo corporativo e eu montei um ateliê de costura criativa para que eu pudesse conciliar. E eu comecei a buscar muitas coisas sobre empreendedorismo e era sempre de maneira um pouco distorcida, né? E quando eu conheci a Camila Vieira, eu vi nela a mulher de Provérbios 31, que é uma mulher que eu desejo ser, mas na força do braço não é possível. A gente precisa ter as ferramentas certas para conseguir realmente administrar todos os pilares da nossa vida. E foi através dela que eu conheci o método CIS, e eu convidei meu marido para ir. E nós fomos juntos. E ali gerou grandes transformações na nossa vida. Eu voltei para casa com um novo marido, um novo pai para os meus filhos, uma nova pessoa. E em mim surtiram milhares de curas. Durante muitos anos eu tentei, sim, até mesmo quando você caminha com Jesus, existe uma vontade muito grande de obedecer. E o perdão, ele é um princípio bíblico. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas se você sair aqui, pular ali, você vai cair. Assim é o perdão. Você pode não acreditar que ele bloqueia a sua vida, você pode não acreditar que ele é essencial. Mas a partir do momento que você barra o perdão, você está barrando a sua vida. E tem até uma oração muito conhecida, talvez você conheça, que é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu te pergunto, o quanto você tem perdoado? Essa oração, ela diz: Deus, me perdoe na medida que eu perdoo. Né? E lá no Método CIS eu acabei fazendo por 3 vezes. A primeira vez foi super impactante, nós saímos de lá e decidimos fazer o coaching integral sistêmico, não necessariamente para atuar com isso, mas para a nossa própria vida. E chegando lá, o meu marido falou: Cris, é a sua cara, você não quer trabalhar com isso? E era algo que já pulsava no meu coração. Eu busco a inteligência emocional e o autoconhecimento desde que eu me conheço por gente, porque eu achava que tinha algo errado comigo, Léo. Eu falava: gente, não é possível, tem algo errado comigo. Então, eu já lia muitos livros desde muito nova, sempre busquei muito essa parte. E tanto que quando eu cheguei ali no curso, eu vi que muitos dos livros que eles passam, eu já tinha lido. Então, eu me identifiquei totalmente com o assunto. Eu falei: gente, é isso. Aqui eu estou encontrando todas as respostas que eu preciso para a minha vida. Eu fui pela segunda vez no CIS, acompanhando alguns coaches, e fui um pouco sem expectativa, porque eu falei: poxa, eu já fiz e eu mergulhei mais fundo. Isso nos faz também perceber que o processo de cura tem sempre como mergulhar mais fundo e conseguir curas mais profundas. E eu fui no terceiro CIS, que aconteceu agora, e eu já havia perdoado a minha mãe por diversas vezes, até achei que não tivesse mais nada, mas na hora que ele fez uma atividade sobre perdão, me veio a minha mãe no meu coração. E naquela hora, foi assim, sabe quando você sente aquele amor ágape?
E literalmente foi aquela coisa assim, nós somos fruto dos erros de outras pessoas que erraram conosco também. E quando eu entendo a fundo a história da minha mãe, eu vejo que ela foi uma mãe maravilhosa, que ela deu muito mais do que ela recebeu. E ele falou para ligar para a pessoa e falar que você amava. E eu liguei para minha mãe, falei que amava. E eu falei algo para ela. Eu falei, mãe, eu gostaria de te agradecer pela mãe que a senhora foi, por tudo que a senhora fez. E eu sei que a senhora fez o melhor que a senhora podia. E eu entendo a dificuldade que a senhora passou em vários momentos. E de verdade, mãe, eu não sei se eu estivesse no seu lugar, se eu faria tão bem quanto a senhora fez. Muito obrigada. Eu te amo. Léo. Isso foi algo tão profundo e algo tão importante que no outro dia ela me ligou e ela falou: filha, eu gostaria de te agradecer, porque foi a primeira noite, assim, em anos que eu consegui dormir a noite inteira, eu não acordei. Uau. Então, assim, o perdão, ele é para nós, ele nos envenena, literalmente, né? Nós temos doenças provenientes do perdão. O câncer é uma delas, e tantas outras, né? Mas nós prendemos a outra pessoa também. E houve uma liberação. E eu vi também assim, quando uma mulher decide se curar, gerações são curadas. E eu vejo que, assim, como eu havia até comentado, perdão é uma decisão. E logo que eu me casei, eu já estava no processo de eu decido perdoar a minha mãe. Se eu não tivesse feito isso, talvez ela não teria uma convivência tão gostosa com os meus filhos. Se eu não tivesse conhecido Jesus, talvez eu teria agido dessa forma, Léo, provavelmente. Bom, ela me abandonou um dia, na minha cabeça tinha isso, né? Um sentimento que eu carregava. Então agora eu casei, pronto, né? Eu não preciso visitá-la, não preciso ligar, e eu deixo ela lá, vou viver a minha vida. Mas não, quando você decide perdoar, você quer estar junto, você quer que a pessoa faça parte da sua vida. E o valor família sempre foi algo muito importante para mim. E hoje eu estou vivendo o que eu visualizei anos atrás, de poder abraçar minha mãe com aquele amor, com aquele carinho, com aquela gratidão, sem aquele sentimento de acusação, porque é isso que o perdão também gera, um sentimento de acusação. Mas antes de acusar alguém que te feriu, ou que você sente que você feriu, porque muitas vezes a pessoa não fez a intenção. A minha mãe, de forma alguma, se você for conversar com ela, talvez ela não saiba a metade da história. Ela vai falar, não, mas eu não fiz com essa intenção. Claro que não, ela fez na melhor das intenções. E muitas das pessoas que nos ferem, elas fazem na melhor das intenções, porque elas fizeram o melhor que elas poderiam. Mas tem a forma com que a gente interpreta tudo aquilo. Mas quando eu entendo a história do outro, o que levou o outro a agir dessa forma, né? E o que em mim, quais os meus vícios, que me conectaram àquilo, e eu me coloco como autorresponsável em relação a tudo que me acontece, existem mudanças, virada de chave, mudança de vida. E tudo isso eu fui encontrar no coaching integral sistêmico. Uau. Tudo começou a fazer sentido, Léo. Tudo, absolutamente tudo. E o Master foi algo mais profundo ainda. Para quem não conhece o coach, eu costumo dizer que o Master é como se fosse uma pós-graduação em coach. Então, você também, para o pessoal saber, você é coach e Master Coach seria uma especialização no coach, seria isso? Isso. O Master Coach é uma especialização no coaching e, assim, você trabalha com ferramentas mais profundas. O coaching, ele não fica atuando lá na infância, mas nós entendemos que nós somos resultados de tudo que nós vivemos na nossa infância. Então, nós somos o resultado de tudo que ouvimos, porque essa comunicação nos gerou pensamentos, nos gerou sentimentos, nos gerou crenças, nos gerou vícios emocionais. E no Master, a gente aprende a ir na infância de maneira pontual, né? Nós damos uma pincelada e nós conseguimos mudar muitas situações. E muitas ferramentas do Master me ajudaram, inclusive, no perdão completo para minha mãe, né? E me ajudaram a acolher a minha criança, a restaurar a minha criança. E muitas pessoas também se perguntam, ou estão perdidas, qual é o meu propósito? E aí, o que a gente entende? Quando você restaura a sua identidade, o seu propósito te encontra. Léo, quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser professora. E pulsava no meu coração ser professora.
E eu ouvi que, a professora, né, não tem dinheiro, não é uma profissão legal, enfim, e nunca foi dos meus pais, eram das pessoas no geral. E eu acabei, até tentei atuar um pouco na área, depois acabei indo para a área de publicidade, mas era algo que sempre pulsou no meu coração, o ensino. E o coach te permite isso. E eu falei, uau, Deus. Então eu digo também para as pessoas, se você que está nos ouvindo, você se sente um pouco perdido na vida, quem era a sua criança? O que você fazia quando você era criança? E eu vou contar algumas coisinhas aqui. Eu amava dar aula, eu amava ensinar. Eu já fazia artesanato desde criança. E eu acabei indo para a costura criativa como uma segunda alternativa, aprendi essa profissão para que eu pudesse ficar com os meus filhos quando eles nasceram. E tem fotos minha brincando com maquininha de costura quando eu era criança. E uma outra coisa que eu gostava muito, eu amava brincar de casinha. E eu sonhava e eu brincava que eu tinha uma família grande, uma família funcional, uma família onde tinha amor. E quando eu casei, eu coloquei na minha mente, no meu coração, que eu teria essa família. Né? E que eu faria tudo o que fosse possível para que a minha família vivesse de acordo com o que a palavra de Deus diz. Uau. E muitos cristãos não estão vivendo o que a palavra de Deus diz porque leem, mas não acreditam que é para... Talvez você leia a palavra de Deus, talvez você conheça a palavra de Deus, talvez você pregue para as pessoas, mas você não leva isso para a sua vida. Você não acredita que isso é para você. E quando você entende que você é um filho de Deus, que todas as promessas que estão ali é para todos nós, você entende o Salmo 128, que diz que nós teremos um lar abençoado, né? E que os nossos filhos estarão sentados ao redor da mesa. E eu me apropriei dessa palavra. E eu me apropriei, eu estou aqui arrepiada, do versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que nós precisamos, literalmente, Léo, é de Deus. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uau. E eu também me apeguei a essa palavra. E no meu casamento eu levei alguns vícios emocionais, claro, um deles também era em relação às crianças. Para mim, na minha cabeça era, ou eu sou profissional das tops, das que consegue ser muito bem sucedida, ou eu sou uma mãe. Porque na minha cabeça a partir do momento que eu começar a ter muito sucesso, eu vou abandonar os meus filhos. Então, olha também como o nosso passado, ele nos bloqueia no nosso futuro se a gente não tem entendimento. A partir do momento que no coaching eu entendi, Cris, sim, é possível lidar com todos os pilares, mas não na força do braço. Né? Se curando primeiro, sabendo lidar com as suas emoções e com as ferramentas certas. Olha eu aqui falando com você. Hoje, Master Coach, atendendo, dando palestras, dando treinamentos. E eu te digo, talvez você parou por um tempinho a sua carreira para cuidar dos seus filhos. E eu acho isso lindo. E eu te incentivo a fazer isso. Até porque, muitas vezes, a gente acaba perdendo o melhor da festa para dar o nosso melhor lá fora. E eu não julgo quem opta por continuar trabalhando, quem opta por estar em casa. Mas se Deus tocou o seu coração para estar com seus filhos nesse momento, esteja, viva esse momento. Mas pense no seu futuro. Enquanto eu estava em casa com eles, eu não parei de estudar, eu não parei de buscar. E eu coloquei na minha mente, no meu coração, que eu seria uma mulher curada. E isso também é uma decisão. E eu te convido hoje a decidir, a viver essa cura. Se eu pude, e se eu tô aqui falando com você, você também pode. Gente, eu era uma mulher cheia de dores e cheia de feridas na alma. Muitas, Léo, muitas. E assim, de verdade, eu posso dizer assim, com toda a certeza do meu coração, que hoje eu me considero uma mulher curada. E tem mulheres ao seu redor que estão esperando que você se cure, que você se levante. Por onde eu começo, Cris? Buscando a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de religião, mas eu estou falando de um Deus. E do mesmo jeito que você abastece o seu celular todos os dias, de que forma você tem se abastecido? De que forma você tem começado o seu dia? Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. E Ele vai colocando as pessoas certas, os lugares certos, os livros certos. E através disso, é uma cura atrás da outra. Lembra daquela passagem do cego? E é assim que vai acontecendo.
Então, a minha jornada não foi em 1 ano, não foi em 2, foram em anos. Mas só que se você desistir hoje, você não vai chegar lá na frente, né? E como você quer que os seus filhos te enxerguem? Hoje eles são pequenininhos, eles estão aí, você tem eles, daqui a pouquinho eles começam a crescer. E de que forma você vai se recolocar no mercado? Como você quer estar? Se você deseja permanecer cuidando da sua casa, também não tem problema nenhum, né? Isso é uma virtude. Mas nós podemos sim viver todos os pilares e de maneira proporcional. Nós não precisamos. Muitas vezes o que acontece, Léo? Bom, que nem às vezes eu tinha um ateliê e surgiu muitas oportunidades de expandir. E eu acabava não indo porque eu segurava, porque eu falava, eu não vou conseguir conciliar tudo. E muitas vezes eu desanimava e falava, poxa, então eu vou ficar aqui mais no pilar da família mesmo. Porque já que tudo não vai dar, né, não vai dar para conciliar tudo, e às vezes a gente acaba se acomodando de certa forma, nem se acomodando, se alegrando apenas com aquilo que faz bem. Bom, aquilo, né, eu gostaria de expandir naquilo, me causa um pouquinho de tristeza pensar que eu poderia estar melhor e não estou, mas esse pilar aqui está me trazendo muita satisfação, vou ficar nele. Não, nós nascemos para ter vida abundante em todas as áreas. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E tudo que não é abundância na sua vida é disfunção. E o que para a Cris hoje é viver na plenitude? Se a gente pudesse mensurar hoje a plenitude, como você definiria uma vida na plenitude? Léo, é acordar todos os dias na certeza de que Deus está cuidando da minha vida e aquela alegria, uma sensação de propósito, uma sensação de eu acordei, eu não estou pensando, porque quando você também não perdoa, você tem raiva de alguém ou tem alguma coisa mal resolvida, você acorda com aquele pensamento, você dorme e acorda com a pessoa. Não tem mais isso, Léo. Sabe quando você acorda em paz? E outra coisa, um pilar muito importante para mim é a minha família. E de sentir uma restauração no meu lar. Isso me traz muita paz. Então, eu acordo. Outra coisa, eu não tinha um hábito do exercício físico. Era algo que não cabia na minha vida. Eu não tinha tempo para isso. A partir do momento que você entende que a sua vida tem que ser abundante em todas as áreas e você consegue ajustar tudo isso, tudo faz diferença. Então, a abundância para mim, a plenitude, é conseguir olhar para a vida e conseguir lidar com todos os pilares de maneira funcional. Porque também não adianta, poxa, eu sou uma excelente profissional, mas eu não tenho saúde, eu estou acima do peso. Eu sou uma excelente esposa, mas o meu profissional não está muito bom. Eu, de repente, sou uma profissional excelente, mas os meus filhos estão disfuncionais, eles estão com problema. Então, analisar a vida, saber que sim, tem muito a melhorar, estou na jornada, mas está tudo sob controle. Hoje eu consigo olhar para cada pilar da minha vida e saber, eu estou cuidando desse, eu estou cuidando daquele, eu estou cuidando daquele outro, e eu não preciso estar só em um deles. Eu consigo estar em todos. Mas, como eu disse, não foi algo que foi na força do próprio braço. Eu precisei buscar o conhecimento certo, eu precisei me conectar a pessoas certas, porque se você não entende, você não consegue administrar tudo isso, porque o dia realmente te consome. São muitas demandas, não é, Léo? São muitas, e que faz muitas vezes a gente acabar deixando de fazer o que tem que ser feito, Exato. né? E o dia a dia ele vai nos consumindo, e é isso, né, que eu, muitas vezes eu falo, né, que o diabo é aquele que fica sempre ali, ó, tentando te trazer coisinhas ao longo do dia para te não fazer o que tem que ser feito, Exato. né? E mais uma coisa que eu queria te trazer e que com a sua expertise, né, para se pudesse ajudar as pessoas com 3 passos para ela começar a entender um pouco a sua real identidade. Como seria uma forma assim de a gente poder ajudar, né, nossos telespectadores que estão assistindo? Como que um passo a passo, né, de 3 dicas que a Cris daria para ela entender a sua real identidade? A primeira coisa é entender que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A primeira coisa é você acreditar nisso, que você é um filho de Deus e que você é único. Ninguém no mundo tem a mesma
compasso da batida do seu coração. Ninguém no mundo tem o mesmo timbre de voz que você. Ninguém no mundo tem as mesmas digitais que você. Só de falar isso, que é mais exclusividade, é você acreditar que você é exclusivo. E outra coisa, é entender que a todo tempo o inimigo, Satanás, como a pessoa quer chamar, ele vai tentar atacar a sua identidade, porque a partir do momento que você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Então, essa é a primeira coisa. E de que forma que eu faço isso? Né? Buscando a consciência, buscando pessoas que possam te mostrar o que está acontecendo na sua vida. Então, um dos lugares que eu te convidaria para ir é no Método CIS, o Coaching Integral Sistêmico. Buscar curas, buscar informações. Uau. Né? E a terceira coisa, não saia da jornada. Vai doer mexer na sua história, mexer no seu passado. Mas a cura começa olhando para a sua história. Por mais que você não queira olhar para o seu passado, é necessário fazer isso. Porque todas as respostas que você precisa estão lá. E sabe aquela pessoa, aquelas histórias de dor que você colocou dentro de uma gaveta e você decidiu que nunca mais vai lembrar disso? Enquanto você não fizer uma faxina nessa gaveta, a sua vida não vai para frente. E uma das coisas especiais e principais é em relação aos pais. Né? Reveja a sua história com eles. Reveja o que precisa ser feito. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe. Não diz honre pai e mãe se eles forem sábios, se eles forem bons, se eles forem isso ou se eles forem aquilo. A palavra de Deus é clara. Né? E, na verdade, né, já falei 3, mas vou falar mais um, que na verdade também é o primeiro. De bônus. Que é literalmente buscar a Deus. Porque a palavra de Deus diz buscar todas as coisas. Buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas nos serão acrescentadas. E isso inclui vida abundante em todos os sentidos. Inclui a cura, inclui a restauração na família, inclui a restauração financeira. Né? E você tem que buscar o amor próprio, né, Léo? Quando você não cuida de si, a minha palavra de Deus diz, amar ao próximo como a si mesmo. Talvez você esteja amando demais ao próximo e esquecendo de se amar. Muitas pessoas hoje, elas não conseguem nem se olhar no espelho. E eu atendo também alguns clientes que a gente começa a entender o comportamento deles, né? E diagnosticamos juntos, né? Que a principal elemento que está faltando ali é ele mesmo. É ele mesmo se encontrar, é ele Exato. mesmo se entender, né? Se ajustar, que faz com que ele se ame, né? Porque como que eu vou dar amor se eu não tenho o amor dentro de mim, né? Se eu não consigo me olhar com amor, me olhar como uma pessoa que realmente é feliz, uma pessoa que é completa, né? Como que eu vou conseguir completar uma pessoa, né? Se eu não consigo realmente me completar antes, né? Isso quando a gente começa a entender realmente, né? Que o quanto é importante, né? Primeiro, antes da gente querer mudar as pessoas, a gente querer realmente se entender, nos amar para a gente poder conseguir ajudar, conseguir amar, né? Isso aí é algo que eu digo que, em primeiro lugar, a gente tem que se entender, nos buscar, né? E essa transformação que você trouxe, né? Essas chaves, elas fazem tudo isso, né? Elas fazem realmente a gente entender, né? E dar início à nossa verdadeira identidade. Mas uma coisa, uma pergunta que eu quero te fazer, Cris. O que é sucesso para você? Sucesso. Sucesso para mim é ter uma família, de verdade, Léo. Sucesso para mim é acordar e saber que eu tenho pessoas que me amam e que eu amo ali do meu lado. Então, ter alguém assim que eu fico pensando, poxa, daqui a muitos anos, daqui quando eu estiver velhinha, né? Quem vai estar do meu lado? Com quem eu vou estar? Então, o sucesso para mim sempre foi isso. Talvez porque eu me sentia muito sozinha, Léo. Ter uma família para mim é um presente de Deus. Uau! Sabe? Os meus filhos são um presente de Deus. E eles restauraram também muito o meu amor próprio. Porque eu via o amor que eles entregavam para mim e muitas vezes eu pensava assim, gente, eu não mereço tanto.
né? E eles acabaram me restaurando, aquela sensação assim de tipo, gente, eu sou muito importante para alguém. E talvez você é mãe, se não for por você, se cure pelos seus filhos. Uau. Né? Por aqueles que te amam, por aqueles que precisam de você, busque a cura. Eu vejo a minha mãe, se ela tivesse buscado a cura, quantas coisas teriam sido diferentes? Né? Muitas vezes a vergonha, o orgulho, ou achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Sucesso é você acordar em paz, é você acordar feliz, é você se sentir cuidado por Deus. E isso é sucesso para mim, sabe, Léo? E poder, principalmente, chegar aqui e dizer: eu superei tudo isso, mas eu não quero guardar para mim. Tem muitas Cristinas sentadas aí, tem muitas mulheres feridas, né? E que precisam disso. É muito simples também você chegar e ficar dando exemplo de outras pessoas, em vez de você abrir a sua própria vida. Porque quando você abre a sua própria vida, você dá espaço para o julgamento, você dá espaço para a acusação. Mas quando a gente se humilha, quando a gente conta a nossa história, quando a gente abre as nossas fragilidades, a gente se conecta com as pessoas. E eu tenho certeza que tem alguém que está aí sentado e que a minha história pode ser a sua. E eu te digo, se teve jeito para mim, vai ter jeito para você. E Deus, na palavra dele, ele diz que mesmo que a mãe se esqueça do filho, uma mãe que ainda amamenta, ele, todavia, não se esquecerá de ti. Então, Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito na nossa vida, e as pessoas que eu consigo atingir não são as mesmas que você precisa atingir. Então, seja a vela que vai acender onde você está e vai poder iluminar outras pessoas que estão ao seu redor. E como eu disse, né, quando uma mulher se cura, gerações são curadas. Se eu não tivesse me curado, quantas feridas os meus filhos não teriam? Porque não tem como, a gente acaba repetindo nos filhos por repetição ou por rebelião aquilo que nós vivemos. Então, olha para você ver que interessante, Léo. Eu comentei que quando eu tive eles, eu acabei saindo do mundo corporativo, acabei montando um ateliê de costura criativa, porque eu tinha medo que eles se sentissem abandonados, tanto quanto. Então, eu achava que eu tinha que cuidar, que estar ali presente. Mas, quando eu comecei com a questão do coach, mesmo eu estando ali em casa, o pouco que às vezes eu saía, eles começaram a se sentir abandonados. Porque, poxa, minha mãe sempre estava aqui em casa, de domingo a domingo, porque mesmo com o ateliê, eu fazia as coisas em casa. Então, eles começaram a se sentir. Se eu não tivesse a sabedoria e os ensinamentos, talvez eles começariam a sentir isso e iam reproduzir aquilo que eu senti de maneira diferente. Mas, quando você tem a inteligência emocional, você consegue entender que o sentimento do outro não é uma besteira. A maneira com que o outro interpreta as coisas não é uma besteira, aquilo tem um significado forte. E você começa a trabalhar aquilo. E você começa a conversar sobre aquilo e ver que não, né, não é bem assim. Você começa a aumentar o seu tempo de qualidade. Então, olhe para os seus filhos, veja as reações deles, veja as coisas que eles estão te dizendo, as coisas que eles estão trazendo. Muitas coisas você fala, não, é besteira, né? Não é bem assim, mas não é o que você pensa, é a maneira que ele está interpretando. E tudo isso eu aprendi através do coaching, né? Então, assim, poxa, foi fantástico. Eu voltei a trabalhar de maneira mais ativa, de estar mais fora de casa no momento que eles estavam maiores, mas eles poderiam ter sentido isso agora, mas o conhecimento fez com que, né, explicasse, agisse de maneira diferente, estivesse mais presente em outros momentos. E a história da minha mãe foi fantástica para mim, a minha história. Porque literalmente, talvez eu teria repetido. Mas quando você passa por uma dor, quando você vive aquilo, você age de maneira diferente, né? Muitas vezes, às vezes você repete, né? E é isso, Léo. Que demais, que demais. Queria fazer uma outra pergunta. Como você consegue conciliar também? Porque muitas pessoas, elas entendem que não vão conseguir dar conta, né? São diversas atividades, você é empreendedora, né? Tem, além de ter empresas, tem a sua casa, que é a principal empresa, sim, né? Tem filhos, tem o seu marido. E como conseguir tempo também, né, de conciliar tudo? Qual a dica que você pode trazer para as pessoas que muitas vezes as mulheres, elas ficam, né, se sentindo que, nossa, como que eu vou levantar uma causa, como eu vou ajudar outras mulheres, como eu vou falar aquilo que eu sinto, vou contar a minha história.
eu vou realmente quebrar uma crença minha e estar realmente numa vida que faça com que eu ative outras pessoas, né? Como a Cris consegue conciliar, né, todas essas multitarefas que ela tem ao longo do dia? Sim. Só um parênteses antes, Léo, você tá falando como que eu vou fazer para depois ajudar outras pessoas. O primeiro ponto, né? A pessoa tem que se curar, porque às vezes a gente quer tanto ajudar o outro, e aí você só vai trazer mais coisas para você. Você tem que estar primeiro curada, sarada, né, em equilíbrio, para que você consiga passar para as outras pessoas, porque senão você vai trazer só mais atividades. Mas a palavra-chave é foco, né? E foco, muitas pessoas acreditam que é escolher o que você vai fazer, mas na verdade o foco é você saber falar não para aquilo que você não precisa mais fazer. E você literalmente tem que ter disciplina e reorganizar o seu dia. O que eu faço que não tem contribuído para o meu objetivo final? Né? E aí, isso, o coaching também, né, parece até repetitivo, mas realmente ele é incrível. Eu não tenho como contar a minha história da minha vida sem contar o coaching, porque realmente foi ele o divisor de águas na minha vida. E eu consegui, e hoje eu tenho conseguido conciliar através das ferramentas. E uma delas é a Agenda da Vida Extraordinária. É você analisar o que você faz no seu dia a dia, eliminar algumas coisas, eliminar distrações. Outra coisa, às vezes você diz, mas eu não tenho tempo para isso. Mas quanto tempo você tem perdido nas mídias sociais? Quanto tempo ela tem roubado da sua vida? Talvez você diga, mas eu cuido dos meus filhos, eu fico aqui em casa com eles, mas os seus filhos estão ali também no celular, ou eles estão ali sozinhos brincando, enquanto eles estiverem ali no sofá, no celular. Então, de repente, eles vêm falar com você e você está ali. Então, talvez você esteja na sua casa, mas o seu coração não está no seu lar. Então, eu comecei a fazer as coisas de maneira totalmente estipuladas, Léo. Então, é a agenda mesmo. Eu vou acordar, tal horário eu faço tal coisa, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E a gente ter um tempo de qualidade para cada coisa. A gente perceber que a felicidade não é sábado e domingo. É você estipular uma felicidade e ter uma atividade para cada pilar na sua vida de domingo a domingo. Então, não é deixar sábado e domingo para fazer tudo. Então, no sábado e domingo eu faço exercício, no sábado e domingo eu fico com os meus filhos, no sábado e domingo eu falo com meu pai e com a minha mãe. Não. Cada dia tem uma atividade. Então, eu também não tinha o hábito de falar tanto com os meus pais, porque pela correria. Agora, eu sempre mando uma mensagem. Antes de vir para cá, por sinal, eu liguei para eles e falei, pai, mãe, orem por mim, me abençoem, estarei lá. Ontem teve a palestra também, incluí-los na minha vida, no meu dia a dia, com os meus filhos. Às vezes eu estou na correria ali, mas o que eu faço? O mais velho, ele estuda de manhã, o mais velho vai fazer 11 anos, a semana que vem. O caçulinha tem 9 anos, o mais velho estuda de manhã, então à tarde ele está comigo em casa, e o caçulinha, ele vai para o integral de manhã e ele estuda à tarde. E aí, às vezes, quando eu vejo que ele está um pouquinho carente, vamos tomar um café num lugar diferente? Então, também o mais velho, ele acorda mais cedo com a gente, vai para a escola mais cedo, e depois o caçula acorda um pouquinho mais tarde, porque ele não vai muito cedo. Então, às vezes, eu levo ele para tomar um café num lugar diferente, estou ali batendo papo com ele, eu tomo café da manhã com ele, ele não está ali sozinho. Então, às vezes, não é o tempo, o excesso de tempo, mas é o que você vai fazer também naquele tempo, né? Aí depois eu almoço com o mais velho, depois mais tarde, quando o caçula, eu vou buscar ele na escola, enfim. Então, é administrando ali durante o dia. Eu e meu marido, outra coisa. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho quem me ajude em casa, meu marido não faz isso, não faz aquilo. Eu também já tive esse problema, mas quando você muda, você começa a gerar uma mudança no seu lar. E quando você, muitas vezes, você acaba também assumindo alguns papéis, porque outras pessoas deixaram aquele papel vago. Mas quando você decide assumir só o seu papel na sua casa, o outro precisa vir e assumir o papel dele. Então, hoje também, o que a gente faz? A gente se ajuda bastante, a gente entendeu que os dois trabalham, os dois são pais, os dois precisam ajudar a prover a casa da mesma forma, os dois precisam ajudar a limpar a casa quando precisa, os dois precisam, de repente, fazer uma comida quando precisa, porque antes eu fazia toda essa parte e o Mar ficava com a parte realmente de prover a parte mais bruta da casa. E hoje a gente conseguiu se equilibrar. Exercícios. Então, hoje eu faço no período da manhã e o Marco faz à noite. Então, no período da manhã, ele dá o café da manhã e leva mais ele para a escola. E à noite, eu levo as crianças no futebol. Então, a gente se organizou.
E também fica uma dica, o casal, eles não têm que concorrer, vocês têm que se ajudar e vocês entenderem que quando o casal caminha juntos, tudo é diferente. Mas alguém tem que começar na jornada. Eu comecei na jornada e meu marido foi impactado por ela. E hoje nós caminhamos juntos nessa visão. Então, quando eu digo, quando uma mulher se cura, outros se curam. Não só uma mulher, né? Um homem também. Quando uma pessoa decide se curar, outras se curam. Então, não espere, meu marido mudar, meu filho mudar. Comece a mudança por você. É você que está assistindo. Comece você. E você vai, essa mudança vai reverberar na sua casa. Óbvio que toda mudança gera um desconforto. É natural. Mas quando ela começa a fluir, você começa a colher os frutos. E isso é fantástico. Hoje eu estou aqui, o meu marido conseguiu sair um pouco mais cedo, está lá com as crianças. E olha que fantástico isso, que precioso, Léo. Somos nós dois caminhando juntos. E isso é muito precioso, né? Então, isso para mim hoje é ter sucesso. Não é também, tem muito dinheiro, tem muito isso, tem muito aquilo. Eu acredito que tudo isso é consequência. E isso vem, você está trabalhando, você está plantando, isso vai acontecer. Talvez você esteja ouvindo aí e acredita que sucesso é ter dinheiro. Não. Sucesso é ter uma vida funcional. Sucesso é ter uma vida plena em todas as áreas da sua vida. Não adianta ter só uma. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem uma vida de perdão, uma vida de amor com seus pais, você não vai ter sucesso. Uau! E isso, né, que você falou, muitas mulheres, elas acham que as mulheres são submissas, né, ao homem. E não, as mulheres, elas estão na mesma missão que o homem, é completamente diferente, né? Não existe a mulher se submissa em si, não, ela está sob a mesma missão. Quando o casal entende, o homem também, ele precisa entender isso, que a mulher, ela está ali para impulsionar o marido, né, para ele chegar a lugares que ele jamais imaginou chegar sozinho, mas ele sabe que tem uma pessoa que está ali, que vai fazer e vai ajudar ele, vai conduzir ele a chegar a patamares cada vez maiores. Por isso que eu vivi isso na minha casa. Até a minha esposa, ela fez um podcast ontem falando sobre a Mulher Maravilha, né? Porque ela era aquela mulher que queria competir com o homem, a gente tinha competição interna dentro de casa, entre nós dois, um queria ganhar mais dinheiro que o outro, não entendia o que era realmente um casamento, o quão grandioso é quando os dois estão alinhados, quando existe o elo, né? Quando existe realmente Sim. a aliança, né? Porque faz com que nós vivemos também, os nossos pais, as nossas famílias, eram famílias que não tinham esse entendimento e faz com que a gente crescesse também de uma forma completamente desalinhada, como um casal. Então, a gente vai pegar referências de quem, né? Dos nossos pais, Sim. né? Como que os nossos pais viviam, né? Os meus pais, eles viviam, né? Pelas limitações que eles tinham, né? Então, com o conhecimento que eles tinham. Então, pegaram também as limitações dos pais deles, dos nossos avós. Então, e assim a minha esposa também, né? E assim somos nós. Mas quando a gente entende que devemos caminhar realmente juntos, devemos caminhar lado a lado, né? Um ao outro, ou às vezes eu digo, né, que a mulher ela tem que ser mais, ela tem que estar atrás do homem, mas é para empurrar. Isso, Né? que Ela lindo. tem que estar empurrando Uau, o homem, isso porque aí. muitas vezes o homem fica travado. Eu fiquei travado muitas vezes, né? E a mulher é aquela que vai impulsionar. E por trás de um grande homem existe uma mulher gigante, gigantesca. Cris, mais uma coisa que eu queria perguntar para você, e como que é o seu casamento? Como é você e o Marco? Como que é o casal? Então, Léo, assim como você comentou que vocês trouxeram as experiências dos lares de vocês, nós também, né? E até muitos casais, talvez no começo, acabam tendo alguns problemas e acabam desistindo no começo. Mas é natural que o casal ele vai se encaixando, ele vai encontrando o próprio compasso. E é importante o casal também entender que eu vim com a minha história, você veio com a sua, mas nós vamos criar a nossa história, que não precisa ser igual. E o Marco, uma pessoa incrível, um caráter maravilhoso.
mas ele tem um gênio muito forte, né? E eu, por outro lado, uma pessoa totalmente ferida, uma pessoa querendo sempre agradar, aquele medo de ser abandonada, o medo da rejeição. E quando nós nos casamos e vieram os filhos, e eu sempre tive aquela coisa assim de gostar da paz, da harmonia, da tranquilidade, e ele chegava em casa sempre muito nervoso. Então, eu lembro que eu ficava assim me rebolando para que tudo ficasse bem, né? Então, era um estresse muito grande, assim, emocional, né? E qualquer coisa que ele falava, eu começava a chorar, às vezes não na frente, mas eu saía. Então, acho que para ele era assim, gente, tudo que eu falo, ela chora, porque ele falava às vezes muito firme as coisas. E eu, uma mulher muito ferida, aquilo, né, me doía, enfim. E nós, logo que nós casamos, a questão financeira sempre foi algo muito tranquilo entre nós dois. Sempre tudo que nós recebemos era de nós dois. E tanto que logo que a gente casou, né, eu estava no emprego, ganhava muito bem, na época era até mais do que o mar, e nós começamos a orar e nós pedimos para Deus, e Deus fez o sobrenatural. E até aquilo que você disse, né, que a mulher impulsiona. E desde o começo nós dois sempre entendemos que não importa de onde entra, Deus vai abençoar a nossa família. Então eu sempre orei para o lado profissional dele e ele sempre orou pelo meu. Nós sempre tivemos a mesma conta e sempre foi muito tranquilo. Nós nunca concorremos. Sempre teve aquela coisa assim de, né, de se ajudar. Mas na verdade também o que aconteceu, Léo? Eu tinha muita questão do como eu me sentia não amada. Eu preciso fazer para me sentir amada. Lembra aquela pirâmide do indivíduo? Para você que não conhece, é o mesmo formato da pirâmide de Maslow, né? A mesma ideia, e que na base tem o ser, que gera a nossa crença de identidade. Depois tem o fazer, que gera a nossa crença de capacidade. E lá no topo, o ter, que é a nossa crença de merecimento. Quando nós temos a nossa crença de identidade distorcida, a gente acaba indo no extremo de um dos dois. E eu ia no fazer. Então, o que eu achava, Léo? Quando o Mateus foi nascer, eu fiquei grávida dele, e Deus começou a falar muito comigo sobre a mulher de Provérbios 31 e a mulher de Tito 2. A mulher de Tito 2, Deus diz assim, que é a mulher mais velha, que chegará um tempo que ela terá que ensinar as mulheres a amarem os seus maridos e os seus filhos. E Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, e eu senti muito forte no meu coração, Deus falando assim, Cris, é um tempo de você ficar em casa, e porque lá na frente você vai precisar ministrar mulheres e contar para elas como alguém que viveu isso. Porque muitas mulheres hoje em dia, elas têm se sentido desvalorizadas pelo fato de ter que ficar em casa e cuidar das suas famílias. Não, é precioso o que você está fazendo. É precioso onde você está. Deus vê, Deus está aí com você, Ele vê cada bolo que você faz, Ele vê cada abraço que você dá no seu filho quando ele chega triste da escola. Deus está aí com você, Ele sabe tudo que você faz. E há um tempo na sua vida, a nossa vida é feita de estações. E, Léo, eu senti muito forte que era tempo de ficar em casa, e eu lembro que nós fomos jantar, e eu sempre fui daquela de muita fé. E eu cheguei para o Marco e falei assim, Mar, eu estava conversando com Deus, eu senti no meu coração, né? Eu senti de Deus que é tempo de eu ficar em casa com as crianças. Tinha também a questão do meu histórico, né? De achar que eu não ia dar conta dos dois pilares, mas teve algo muito espiritual naquilo também. E eu falei assim, mas eu conversei com Deus, e eu comentei com ele que eu achei que você, como homem, poderia ficar inseguro pela questão financeira. E eu comentei assim com Deus que de repente ele poderia incluir o meu fixo no seu salário, porque na época, Léo, eu era gerente comercial, tinha um fixo alto, fora as comissões. E o Marco me olhou mais ou menos como você, tipo, meu, que conversa é essa, né? Ela tá doida, né? Eu falei, não, mãe, eu conversei com Deus e de repente, quem sabe isso acontece. E ele tinha acabado de ser convidado para ser sócio, veio para que nós fizemos uma oração, nós apresentamos para Deus, e ele não só recebeu um aumento salarial, como ele foi convidado para ser sócio na empresa. E ele falou assim, imagina, né? E sócio, não tem como ter aumento. Léo, foi Deus confirmando que era esse tempo dele na nossa vida. Passaram-se 2 semanas, ele me liga, assim, assustado, porque até então ele ainda não era cristão. E ele, cristão ele era, né? Ele só não era batizado, ainda não ia na evangélica como nós vamos hoje. E ele falou, Cris, eu recebi um aumento e você não vai acreditar de quanto. Léo, era exatamente o meu fixo. E isso prova que Deus não é só Deus de grandes milagres. Ele continua sendo aquele Deus que ressuscita mortos, ele continua sendo aquele que faz e segue enxergar. Mas ele é o Deus dos detalhes.
Ele é o Deus daquela oraçãozinha simples, do seu dia a dia, de conversar com ele como um amigo. Eu juro, eu conversei com ele assim, Deus, mas eu acho que ele vai ficar inseguro, mas se de repente der para o senhor incluir esse salário, e Deus fez isso. E eu acredito que foi para me provar, filha, eu te escuto, eu estou aqui, para o seu dia a dia. E uma coisa que eu fazia também quando eu estava ali na correria com os meus filhos, Deus, vem aqui, eu não estou aguentando, me ajuda. Pai, o senhor é pai, foi o senhor que formou o Mateus e o Caio, eu não estou sabendo lidar com essa situação, vem me ensinar. Peça sabedoria para Deus no seu dia a dia. Voltando aqui para o assunto. E aí, Léo, assim foi, só que dentro de mim, poxa, agora o Marco vai trabalhar fora, então eu tenho que ficar com todo o resto. E assim foi. E também tinha aquela coisa, né? É natural, às vezes, o homem, logo que casa, muitos dele acaba vindo como filho. E ele se torna marido na jornada. Então, tem muitas. É aquela coisa assim de vocês irem se adaptando mesmo, irem se adequando. Talvez você é casadinha de nova, não queira que seu marido entregue algo que ele ainda não está acostumado. Tem o tempo de ensinar, sabe? De entender, de deixar com que ele também tome o lugar dele. Então, nas tarefas de casa, né? Ele trabalhava e ele chegava sempre muito tarde. E eu acabava fazendo tudo, porque eu também achava assim, poxa, ele vai chegar super cansado, mas eu também estava muito cansada. Mas eu também achava assim, não, se eu chegar em casa e tiver tudo perfeito, ele não vai estourar, ele não vai ficar bravo, eu tinha medo das crianças, mas não adiantava, Léo. Eu corria, fazia tudo, ele chegava, e enfim. Mas hoje ele é um outro homem, com inteligência emocional. Então, talvez o que falte no seu marido também é inteligência emocional. Ele tem a história dele, ele tem o histórico dele, ele não é uma pessoa ruim. Talvez ele só seja uma pessoa ferida. Uau. E todos nós somos. Uau. E aí, Léo, eu lembro que eu acabei assumindo tudo isso, era uma loucura. E às vezes gerava algumas disfunções, né? Porque havia um equilíbrio, porque alguém cuidava da parte financeira, então não tinha falta disso, e tinha alguém que estava cuidando de toda a parte da casa e dos filhos. Então, olhando, tinha um equilíbrio, mas era pesado para ele e era pesado para mim. Mas para você fazer o movimento também de consertar, também é um pouco difícil. Porque por mais que haja disfunção, cada um está um pouco que acostumado naquela função. E às vezes, para você tirar o outro de lá, é um pouco difícil. E isso aconteceu com a questão do coach mesmo. Aí teve uma época, Léo, o que aconteceu? Eu comecei a entrar na menopausa precoce. Então, lembra que eu falei que todas as feridas que a gente tem, em algum momento, elas vão desencadear no seu corpo. De alguma forma, isso vai acontecer. E eu lembro que foi um período que eu comecei a ficar muito cansada. E eu comecei a ter muitas hemorragias, por sinal, eu digo, eu sou fã da mulher de fluxo de sangue. Como que ela aguentou 12 anos? Em 2 anos eu quase morri, eu tive anemia profunda. E eu já não tinha aquela energia toda. E, né, porque é aquela coisa, ser a Mulher Maravilha. Gente, não dá para ser a Mulher Maravilha. Você tem que ter equilíbrio na sua vida, você tem que ter ajuda na sua vida, sabe? Uau. E não é bênção querer fazer tudo. E eu lembro que, nesse momento, eu comecei a entrar em depressão. Porque eu falei, poxa, eu sou amada pelo que eu faço, então eu fazia demais para me sentir amada, agora eu já não consigo fazer tudo o que eu preciso, eu já não consigo, os recursos, porque eu também levava recursos financeiros para casa, com ateliê, mesmo que não era na mesma proporção do meu marido, eu também conseguia, e eu me sentia na obrigação de fazer aquilo, eu já não consigo dar conta de tudo. Talvez o que você precise também, mulher, como andam os seus exames? Nós temos muitas alterações hormonais e às vezes acontece isso. Às vezes você também se sente muito cansada, é a sua alimentação, é o excesso de açúcar, é o excesso de farinha, são os hormônios. Então, comece também, vá no médico, se cuide, entenda o que está acontecendo. Tem muita coisa que é emocional, tem muita coisa que é espiritual, mas tem muita coisa que é física também, né, Léo? E, enfim, depois que nós fizemos o método CIS, o nosso casamento se transformou. Uau. E hoje a gente vive de maneira muito mais funcional. Como eu disse, o Mar assumiu a parte, né, na casa, com as crianças, na ajuda, em tudo. E eu também estou conseguindo contribuir melhor na parte financeira, trazendo também uma segurança maior para ele. Né? Porque, bem ou mal, ele se sentia o provedor principal, né? Continua sendo, mas hoje em dia a gente consegue se dividir melhor.
E é importante que haja esse equilíbrio entre o casal. O equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio é o que faz realmente a engrenagem ela ficar rodando. Cris, nossa, sensacional a tua história, né? Essa mulher vencedora, porque a gente tem que parar de dizer que a mulher é guerreira, né? Que a guerreira é aquela que vai lá, fica vencendo batalhas, não, ela é vencedora. E a sua vida é isso, é uma vitória. Parabéns, muito obrigado por você estar aqui hoje, né? Por estar compartilhando, né? Todos esses momentos da sua história. Tenho certeza que muitas mulheres vão ser transformadas e homens também, né? Por estar escutando uma mulher algo tão grandioso. Mas eu queria que, para resumir tudo em uma frase, a crise em uma frase, ou uma mensagem, uma frase que você queria deixar aqui. Que frase seria essa? A que me veio à mente é: a mulher sábia edifica o seu lar. Uau! Então, mulher, talvez o mundo esteja te vendendo muitas filosofias, seja uma mulher fantástica, vai, empreenda, aconteça. Sim, faça tudo isso, mas não perca os seus valores, os seus princípios. Né? Alinhe todos os seus pilares e não terceirize demais os seus filhos. Talvez o tempo que você está economizando hoje, cuidando mais da sua própria vida, você vai perder lá na frente, perdendo os seus filhos, perdendo o seu casamento. Invista na sua família. Uau! Né? Homens, entendam também que às vezes não é fácil. A mulher, às vezes, ela parou aquele tempinho para trabalhar, mas às vezes ela quer voltar para o mercado e é difícil. Ela precisa ter um apoio em casa. Sejam um só. Né? A palavra de Deus diz que quando nós casamos, nós somos um só. Uma só carne. Uma só carne. Uau! Muito obrigado, Cris. Queria deixar já o convite para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse podcast, que muitas vidas serão tocadas através desse podcast hoje. Não esquece de seguir a Cris lá. Cris, fala para nós seu Instagram, para os nossos telespectadores te seguirem, fazer perguntas, né, e estar mais conectado com você e entender mais um pouco, né, de entender a sua identidade, sua real identidade. É @Cris Barbieri Coach, e vai ser um prazer ter ali vocês comigo. E eu espero de coração que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma com a minha história. E é real. Se a transformação aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Está acessível para todos nós, né, Léo? Amém. Comente aqui, deixe seu comentário de como foi esse podcast e marque a Cris, marque o podcast e até o próximo.